Hoje é a nossa última aula dessa nossa oficina do Lima Barreto, e aí eu fico um pouquinho triste porque vamos acabar, mas feliz que a gente vai concluir com chave de ouro aqui a vida desse homem que foi importantíssimo para a gente. Hoje a gente vai falar sobre o Lima autobiográfico, então vai ter a ver com os diários dele. O diário íntimo, que foi aquele que ele foi produzindo ao longo da vida, mas também com o diário que ele produziu dentro do então chamado hospício, né, na época em que ele foi internado. E a gente vai reparar como que ele, mesmo sendo taxado por muitos de louco, ele estava extremamente lúcido e consciente, não só com relação ao problema que ele tinha, mas também com relação ao cenário, né, brasileiro daquela época. Então, quais vão ser os objetivos dessa nossa aula 5? O primeiro é falar um pouquinho sobre o amor na vida do Lima, né? Como é que foi atravessado essa questão sentimental para ele, né? A próxima sobre a bebida, que vai ter, obviamente, correlação com a primeira internação e também com a segunda, inevitavelmente compreender como é que era tratada a então chamada loucura daquelas pessoas naquele século, né? A gente está falando, vou falar, do século XIX e no início do século XX. Analisar então a cor também como marcador social, né? Não só como marcador racial, mas no caso do Lima como social, porque a gente vai ver a diferença de tratamento dele na primeira passagem e na segunda passagem do hospital e analisar também os escritos, não só no diário íntimo, mas também no que ele produziu no período de internação. Então, vamos começar sobre a questão amorosa do Lima. A gente não tem muitos registros sobre pessoas que tiveram algum relacionamento com ele. Temos alguns registros bem pontuais no diário íntimo dele, mas em nenhum dos casos ele fala abertamente sobre amor, no sentido de amava tal pessoa, quer seja homem ou mulher, não tinha isso. A gente tem esse relato aqui de um sujeito chamado Pereira da Silva, num artigo que ele escreveu para uma revista. E ele disse que o Lima Barreto teve relacionamento com uma mulher que se chamava Leonor. E era uma mulher branca e que ele teria pedido essa mulher em casamento e por conta, obviamente, do racismo na época, é, o casamento não aconteceu porque a família não aceitou a união. Só que não tem nada que comprove esse relato aqui, tá? Eu acho importante a gente mencionar que houve esse artigo, que foi falado isso, mas o Lima em nenhum momento menciona isso no diário, esse nome Leonor, e nenhum outro registro das biografias dele, tanto do Francisco Amaral como da Lívia, há qualquer comprovação, qualquer documento com relação a isso. Então, a gente não pode tomar também como verdade, né? Então, ele teria atribuído, então, a recusa da cor, né? E aí, segundo os amigos, em razão desse artigo aqui que foi escrito, ele teria começado a beber com mais frequência por conta dessa recusa, né, dessa mulher. A gente não tem nenhuma documentação sobre isso, mas acho que é importante a gente passar esse relato aí do Pereira. No diário íntimo, vejam só o que ele escreveu sobre essa questão do amor, sobre o romance. Tenho 26 anos e até hoje não me encontrei com uma mulher de qualquer espécie de maneira tão íntima, de maneira tão perfeitamente a sós. Mesmo quando a cerveja, a infame cerveja, me embriaga e me faz procurar fêmeas, é um encontro instantâneo, raio, de que saio perfeitamente aborrecido e com a bebedeira diminuída pelo abatimento. Então, a gente está vendo aí um homem que já é mais velho, né, 26 anos, que já deveria ter tido, né, algum romance na vida, mas que não teve. A gente tem relatos no diário íntimo de encontros furtivos, assim, com prostitutas, ou então com mulheres que viviam na condição de amásias, né? Ou seja, ele ia para se encontrar com um amigo, e aí a mulher estava lá, que era amante, e aí conversava com ela, idealizava alguma coisa, mas nada além disso. A gente não tem um Lima Barreto que, por exemplo, suspirava por essa Leonora aqui que eles
falaram, a gente não tem um amor realmente romântico. Tem, por vezes, ali os desejos de um homem, né, nessa altura do campeonato, com 26 anos, que desejava realmente ter algum encontro amoroso, mas que a gente não tem nenhuma comprovação. E aí, quando ele fala sobre esse encontro com a Cecília era uma amante de um rapaz, ela vivia com ele, amancebada ali, e ele acabou indo até a casa dele. E ele começou a conversar com a Cecília, gostou de conversar com ela. Lima sempre foi muito aberto a trocar, a conversas com todas as pessoas. E aí eu acho que é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que algumas passagens no diário a gente vê o Lima Barreto falando de uma forma mais raivosa com relação a prostitutas, a gente tem o Lima Barreto também que humaniza essas mulheres em outras passagens. É o Lima contraditório que a gente conhece. E aí, quando ele fala da Sicília, ele fala sobre esse jeito aqui, olha, como a prostituição me parece sagrada. Se não for a ela, esta minha mocidade, órfã de amor, de carinho de mulher, não teria recebido esse raio de louro de um sorriso e de um olhar, para me recordar este misterioso amor que se sofre quando se o tem e se padece quando se não tem. Ele era um homem bastante solitário, isso a gente já pode perceber, não só pelos relatos do diário íntimo, mas também com relação a relatos de amigos deles, que a gente tem alguma documentação, algum registro em artigos. E era um cara que, obviamente, ele buscava alguém, né? Acredito que ninguém nasceu para ficar sozinho. Queria encontrar uma pessoa para dividir a vida. Só que ele não teve isso, ele não vivenciou. Olha só outros registros que ele fala sobre esse tema. Timidez diante das mulheres de alta roda, onde gosto pelas raparigas airadas. Quando se está perto de uma mulher, ou dizemos asneiras ou nos calamos. Eu fico pensando na timidez do Lima Barreto, né? Porque era um homem também que não era seguro de si. Ele tinha inseguranças com relação à escrita, ele tinha inseguranças com relação ao serviço que ele prestava na Secretaria de Guerra, e ele, obviamente, tinha consciência de que ele vivia num país em que a cor dele não era desejada. Então, acredito que teria sido muitos empecilhos que ele precisaria ultrapassar para poder chegar perto de uma mulher e falar com ela. Essa passagem aqui, eu fico imaginando o Lima Barreto todo pronto para ir falar com alguém e nervoso, né? E aí a gente também já precisa se lembrar que ele não era um homem que andava sempre muito bem arrumado. Em outras passagens aqui do diário, a gente vai ver isso com relação à vestimenta dele, ao cabelo, à barba por fazer. Com o passar dos anos, ele foi se descuidando ainda mais, com o aumento ali na bebida, com aquela falta de perspectiva do futuro, porque ele morava ainda com o pai, precisava cuidar dele, via que o pai não ia melhorar de jeito nenhum, então ele não tinha para onde ir. Ele demorava para chegar em casa, às vezes, porque ele ia bebendo de bar em bar, ele preferia ficar na rua do que ficar em casa, ele ficava angustiado ali naquele ambiente. E isso eu já estou falando de quando eles estavam lá no bairro de Todos os Santos, né? Era uma agonia para ele ficar em casa e ver aquele delírio realmente do pai, e ele se angustiava porque ele pensava que aquilo ia afligi-lo de alguma maneira. E aí, para vocês verem como era um Lima extremamente consciente com relação à sua raça e aos preconceitos daquela época, no carnaval, e aí a gente não sabe se foi em 1906 ou 1907, tem um relato de um amigo dele dizendo que quando ele foi ver, o Lima já não estava mais lá no carnaval, que eles estavam brincando, pulando carnaval. E isso tinha acontecido logo depois que ele ouviu essa marchinha aqui, que foi composta alguns anos antes, em 1902. E aí tem um trecho específico que o Lima Barreto se incomodou totalmente, que dizia: vem cá, mulata, não vou lá não. Vem, meu doce de coco, que você me mata ou me deixa louco. Segundo o amigo dele, ele evaporou do local. E aí ele tinha dito que aquilo lhe penetrou nos ouvidos como um insulto, porque ele se lembrou da mãe.
E aí ele tomou aquela estrofe da marchinha como um convite para aquela mãe. E aí, se a gente olhar, né, no romance Clara dos Anjos, a gente vai ver também muito dessa questão, né? O Lima levava muito da sua vida e da sua vivência para os personagens dele. Então, como a gente tem aquela outra marchinha, né, do Teu Cabelo Não Nega, que é extremamente péssima e que é ainda cantada até hoje, né? A gente tinha essa aqui, e essa eu confesso que eu nem conhecia, né? Mas essa do Teu Cabelo Não Nega, eu acredito que todo mundo conhece, como que hipersexualiza aquela mulher, né? A gente até hoje canta ela tranquilamente, né? A gente não, né? A gente ouve. E aí, fazendo essa correlação com Clara dos Anjos, eu acho que é importante falar que ele trouxe numa epígrafe do livro esse trecho do João Ribeiro, que dizia: alguns as despojavam, as índias, outros, quase todos, abusavam da inocência delas, como ainda hoje das mestiças, reduzindo-as por igual a concubinas e escravas. Então, é o Lima extremamente consciente do que acontecia com aquelas mulheres naquela época, né? Mais especificamente com mulheres da mesma cor da mãe, da mesma cor da avó, né? Há quem diga que Clara dos Anjos seria uma espécie de alter ego do Lima Barreto, né? Ou então que seria inspirada na mãe e na avó. E aí, qual é o que a gente precisa se lembrar da Clara dos Anjos que a gente viu na aula passada, né? E que tem relação com essa questão das marchinhas e de modinhas que o Lima detestava. Qual é o momento em que a Clara dos Anjos desperta paixão nela com relação ao Cássio? Quando ela vê que ele está tocando modinha, né? Como vocês se lembram da aula passada, o Cássio não era um galã, né? Ele só era branco. Só que ele estava ali tocando um violão, tocando uma modinha, e isso era o que seduzia aquelas mulheres. Quais mulheres que o Lima faz questão de frisar? As meninas que são de origem mais humilde e da cor da Clara dos Anjos. Então ele faz questão de deixar ali o repúdio dele não só com relação às modinhas, mas também com relação a esse fato de que homens, nesse caso, né, como Cassi, totalmente cafajestes, preferiam ir para a sedução de mulheres dessas duas características porque seria mais fácil que elas caíssem nesse canto das sereias aí deles. Fazendo essa comparação, que eu acho importante também, do mesmo modo que o Lima Barreto trazia uma Clara dos Anjos e que era representada como uma mulher muito bonita, mas uma mulher ao mesmo tempo inocente, ingênua, pura, porque vivia ali com aquela mãe, com o pai, sendo muito bem cuidada. A gente tinha representações extremamente negativas de mulheres que tinham a mesma cor da Clara naquela época. A primeira é a Vidinha, de Memórias de um Sargento de Milícias, que é de 1854, né? Um pouquinho antes de Clara dos Anjos. E olha só como é que ela era retratada. A Vidinha era uma mulher que se pode apenas amar, sem casamento e nem deveres, onde todos se arrumam mais ou menos conforme os pendores do instinto e do prazer. Então era aquela que estava disponível só para o sexo, basicamente, né? E a Rita Baiana? A Rita Baiana está ali naquela imagem do cortiço do Aloysio Azevedo, e é curioso a gente ver como o cortiço tem diversas edições, e todas as capas são terríveis, é impressionante. Nesse daí, a Rita Baiana é uma mulher, uma mulata, né, para a nomenclatura da época, e que ela era extremamente hipersexualizada. E ela se insinua para esse homem que era o Jerônimo, e acaba destruindo o casamento dele, que ele tinha com a Piedade. Vejam só o nome também, né? É muito simbólico isso. Nada ali é escrito por acaso, né? O Jerônimo tinha uma mulher casta, ela era Piedade, só que ele vai trocar tudo pelo furacão da Rita Baiana, né? Que foi extremamente hipersexualizada e que já foi vivida pela Beth Faria, até se não me engano, né? No Cortiço. A gente vê então como é que são duas representações totalmente diferentes. Essa daqui é de 1908, próxima aí à Clara dos Anjos, né? Mas Lima Barreto ele sempre tenta subverter
e trazer uma outra forma de literatura, um outro olhar para aquelas pessoas que eram vistas dessa forma aqui. Pensando nessa questão do nome, é interessante essa coisa clara. Uhum. Sim, sim. Exatamente. E é bem legal porque se a gente trouxer assim para os tempos um pouco mais atuais, né? A dificuldade, por exemplo, que teve o Gilberto Gil de registrar a preta, né? E aí ele justamente falou isso, né? Ué, mas se tem Clara registrado, por que que eu não posso registrar a preta, né? Exatamente. E aí, saindo um pouco desse cenário de amor, de romance, de como que aquelas mulheres eram retratadas, a gente precisa lembrar da nossa aula um, de como que as pessoas viam a teoria racial que estava sendo incutida na mente de todo mundo de uma forma, eu diria até subliminar por vezes, né? Em propagandas, em anúncios, em jornais, em revistas. Como é que era isso? A gente tinha a teoria do determinismo racial e aí as pessoas que eram consideradas mestiças eram degeneradas. E essas pessoas degeneradas, elas poderiam transmitir, né, ou seja, de forma hereditária, os seus genes para filhos. Então, não seria desejável um casamento, por exemplo, entre uma pessoa da elite, branca, com condições, e uma pessoa pobre e negra, né? E aí é aqui que entra a eugenia, né? Que veio um pouquinho depois, um pouquinho aí no período em que Lima Barreto viveu, já no final, né? Porque foi no início do século XX, e a gente teve diversos precursores aqui da eugenia. Renato Kell, que era bem amigo do Monteiro Lobato, que fez parte da Sociedade da Eugenia na época. A gente teve o João Batista Lacerda, que foi lá para o Congresso das Raças, e a gente já falou sobre isso, não vou me alongar de novo. E a gente teve médicos, pessoas que foram formadas e que ensinavam os outros estudantes. Um deles, que foi um dos maiores expoentes, foi esse aqui, o Nina Rodrigues. E ele chega a publicar naquela época um artigo falando sobre ímã rompido das mulatas. Por que que ele queria fazer isso? Porque ele tinha esse objetivo, desqualificar uma possível violência que elas tivessem sofrido. Se a gente trouxer para o cenário atual, o que que acontece com mulheres negras quando elas vão para os médicos? Violência obstétrica, né? É negado muitas vezes a anestesia, porque seriam mais resistentes à dor. Então, conceitos bem antigos que a gente acha que foram ultrapassados, a gente tem uma nova releitura aqui. E essa eugenia dessa época foi muito perigosa, porque a gente tinha uma coisa que se chamava a eugenia negativa. Não seria bom para uma sociedade termos pessoas degeneradas aqui. Então, a gente precisava, de alguma forma, clarear todo mundo. Chegou-se ao cúmulo, inclusive, de chamar, né, pessoas do Sul para irem povoando o Brasil afora. Vejam só que absurdo. E com relação a essa eugenia negativa, a gente tinha um ensino, inclusive, em escolas e universidades, né? A gente tinha, como é que se diz, concurso, né? Concurso de Miss, Mirim, né? E a gente via que eram todas brancas, loiras, né? Não mudou muito ainda, né? Essa questão desse padrão de beleza, esse padrão eugênico, que seria aí, em grego, gerar melhor, né? E com isso chegou-se ao ponto da gente ter a esterilização de pessoas, né? E não tem muito tempo que isso daí acabou, não. Em 1979, em algumas cidades dos Estados Unidos, a gente tinha esterilização, né? Então, é um passado muito recente, inclusive. Essa daqui foi uma das frases que a gente trabalhou no começo desse curso, que inclusive o Alex tinha pedido para tirar foto, olha aí, ó, chegou na hora. A capacidade mental dos negros é discutida a priori, a dos brancos a posteriori. Isso tem tudo a ver com o determinismo, ou com o darwinismo racial, com as teorias eugênicas da época, com o Lombroso, né? Por exemplo, a escola positiva, porque queria se associar de alguma forma à criminalidade a pessoas degeneradas,
pobres e negras. Então, esse pensamento do Lima de 1904, que ele coloca no diário dele, tem tudo a ver com o que ele lia e com o que ele via daquela sociedade. Vejam só como é que ele era extremamente lúcido em 1905, e eu acredito que é muito em decorrência daqueles livros que ele consumia. Na biblioteca dele da Limana tinha muito sobre darwinismo racial. E aí ele tira essa conclusão aqui, e eu vou explicar depois para vocês esse final aqui que é sensacional. Ele fala: vai se estendendo pelo mundo a noção de que há umas certas raças superiores e outras inferiores, e que essa inferioridade, longe de ser transitória, é eterna e intrínseca à própria estrutura da raça. Disse ainda mais que a mistura dessas raças são um vício social, uma praga, e não sei que coisa feia mais. Urge ver o perigo dessas ideias. Atualmente, ainda não saíram dos gabinetes e laboratórios, ou seja, o racismo científico, né? Mas amanhã espalhar-se-ão, ficarão à mão dos políticos, cairão sobre as rudes cabeças da massa, na mão dos políticos, vários pregando aí o quê? A esterilização compulsória das mulheres que já tiveram mais de dois, três filhos e que são de origem mais humilde, né? Sobre as rudes cabeças da massa, e talvez tenhamos que sofrer matanças, afastamentos humilhantes, e nossos liberalíssimos tempos verão os novos judeus. Esmagadoras provas experimentais endossam. Se F tem 0,02 a mais no eixo maior do oval da cabeça, não é inferior em relação a B, que tem menos, porque ambos são da mesma raça. Contudo, em se tratando de raças diferentes, está aí um critério de superioridade. Essa parte aqui é importantíssima, porque a gente tinha naquela época a craniometria, né, os estudos que tentavam comprovar por A mais B que pessoas brancas eram mais inteligentes em razão do diâmetro da cabeça, do crânio. E a gente tem um livro recente, eu diria, né, que se chama A Falsa Medida do Homem. Ele foi traduzido há pouco tempo para o Brasil, que fala justamente isso que o Lima Barreto falava em 1905. É claro que aqui o Lima Barreto ele está trazendo uma argumentação sem comprovar, obviamente, o que ele diria, o que ele dizia. E nesse livro que eu falei com vocês, A Falsa Medida do Homem, esse cientista ele comprova, né, por A mais B, como é que aquela teoria realmente de craniometria, de frenologia, era uma falácia, era uma pseudociência. Ele traz números, é bem interessante o livro. Ele é mais técnico, mas ali está estampado isso aqui que o Lima Barreto já falava em 1905. E aí, como é que era a questão da bebida, né? Não era novidade para ninguém que o Lima Barreto ele bebia, só que com o passar dos anos, a bebida começou a ocupar um espaço maior na vida dele. Então, ele começou a ingerir cada vez mais álcool. Ele falava sempre que ele precisava ir de bar em bar para tomar a Paraty, que era a cachaça que ele gostava. Então, se as pessoas queriam encontrar o Lima, iam para um bar. E se ele não fosse trabalhar no dia, por exemplo, se ele estava de folga, ou se tinha se sentido mal, por exemplo, se ele não fosse até o centro, ele iria estar no bairro dele de Todos os Santos ou em outro do subúrbio bebendo. Isso daí era um fato. E aí ele esperava sempre a próxima dose de Paraty. Ele começa a se queixar de dores, dores físicas, dores nas juntas. Ele começa a apresentar vermelhidões no rosto. Ele transpirava muito. Ele começa a não se vestir mais de uma forma apresentável, né? Então, se as vestes dele antes que a gente via, né, transitando no trem, já eram gastas, aqui não. Aqui já é uma aparência mais de imundície, de sujo mesmo. Ele não se importava mais com isso. O cabelo estava sempre desarrumado, a barba estava sempre por fazer. Então a gente vê uma modificação física, né, na fisionomia realmente dele. E a gente vai ver isso nas fotos da primeira internação dele e na segunda. Como é que num período de 5 anos ele parece que envelheceu 50?
Vejam só, isso daqui foi antes da primeira internação dele, esse registro do diário. Foi de 1904. E ele já ficava preocupado, com relação à doença do pai e ele sofrer a mesma doença dele. Ele falava: perdi a esperança de curar o meu pai. Coitado, não lhe afrouxe a mania que cada vez mais é uma só, não varia. Vai ser preso. A polícia vai matá-lo. Se ele sair à rua, trucidam-no. Coitado, seu delírio cristalizou-se, tomou forma. Pobre do meu pai. Uma casa, uma vida cheia de trabalhos, afanosos trabalhos, assim, acabar assim esse misterioso sofrimento que me compunge. Então, ao mesmo tempo em que ele tem passagens muito bonitas falando sobre a mãe, sobre a falta que ele sentia da mãe, ele tem passagens que são muito dolorosas com relação ao pai. Ele se preocupava, ele via a angústia daquele homem, porque ele sofria. A casa em que eles moravam, inclusive, ela era chamada de Casa do Louco, porque o João Henrique Eu ia fazer isso, realmente eu tinha perguntar se falta delírios muito para você da terminar? maneira que as Ah, tá. pessoas Vou esperar viam, então. né? Gente, se vocês puderem desligar o microfone, por favor. Ele sofria delírios tamanhos que as pessoas que passavam na rua ouviam o que estava acontecendo. E justamente por isso, como eu falei, o Lima Barreto ficava extremamente angustiado de estar naquele espaço e de também não conseguir fazer nada pelo pai, né? Vejam só como é que essa questão da depressão, né? Porque acredito eu que Lima Barreto era um homem que sofria com a depressão. Ele, desde muito cedo, ele pensava em suicídio. A primeira passagem, por exemplo, foi aos 7 anos. E ele fala que isso aconteceu logo depois da morte da mãe. A morte da mãe, obviamente, teve um significado enorme na vida do Lima Barreto, porque ele ficou sem aquela figura materna que ajudou ele a ler e escrever, que era carinhosa, que estava sempre com ele ali. Então, é inegável que para uma criança a perda muito cedo de um pai ou de uma mãe é significativa. Logo depois, ele pensou no suicídio. E aí ele fala que isso aconteceu quando ele foi acusado injustamente de furto. Tive vontade de me matar. Foi desde essa época que eu senti a injustiça na minha vida, a dor que ela envolve, a incompreensão da minha delicadeza, do meu natural doce terno. E aí, se a gente trouxer para os dias atuais, quantos meninos negros já foram acusados injustamente de terem cometido, por exemplo, o crime de furto em estabelecimentos comerciais, né? Essa semana eu publiquei uma notícia de um menino de acho que 7 anos ou 8, por aí, de São Paulo. A mãe entrou para fazer compras, né? Num estabelecimento comercial, ela gastou R$ 500 lá. E ainda que não tivesse gastado nada, tivesse entrado para ver as coisas, mas ela gastou R$ 500 ali. E acusaram o menino de ter furtado um pacote de biscoito de R$ 2, né? Fizeram a mulher abrir toda a bolsa e o constrangimento e a dor daquele menino que falava com a mãe: eu não furtei nada, mãe. E aquela mãe precisando confortar o garoto, foi justamente aquilo ali que ele passou, né? Em 7 anos, foi 1886, 87, por aí, né? E aí ele fala em outra passagem que ele também pensou em tirar a vida dele, aos 11 ou 12 anos, quando fugiu do colégio. E aí aqui ele narra o que ele chegou a fazer. Armei um laço na árvore lá no sítio da ilha, nessa época ele morava lá, porque o pai foi transferido, né, para ser administrador da colônia, mas não me sobrou coragem para me atirar no vazio com ele ao pescoço. Nesse tempo, eu me acreditava inteligente, e era talvez isso que me fazia ter medo de dar fim em mim mesmo. Então, naquele momento, a gente tinha um menino de 12 anos que estava, obviamente, em agonia, só que ele ainda era seguro de si, ele ainda se sentia inteligente. A gente vê que logo depois, né, naquela passagem na Politécnica, que ele não conseguia passar, né, reprovava toda hora mecânica, ele já começava a se sentir menos inteligente, e há passagens no diário em que ele fala: se ao menos eu fosse inteligente, eu seria feliz. Isso é o quê? É o fruto da vida dele toda tentando
conseguir as coisas e tendo as portas fechadas, tentando publicar um livro e tendo que tirar do bolso, tentando fazer com que a Floreal florescesse e ele não conseguiu. Então, era um homem que via o sucesso de diversos escritores, achava que isso ia acontecer com ele, que nunca chegava a hora. Então, esses desejos dele foram frutos realmente de diversos episódios da vida. Preferido na promoção do trabalho. Ah, é. E ele ficou até o final, hein? Ele foi aposentado. É. Eu fico pensando quantas pessoas também resistem, porque se ele saísse de lá, não tinha como, ele tinha muita gente para sustentar, né? Então, era isso ou nada, né? O álcool era uma espécie de suicídio, né? Quer dizer, se anestesiava ali, né? Ele via como uma fuga, né? Ele fala até isso em algumas passagens do diário. Ele sabe que não, mas ele tenta justificar o motivo pelo qual ele bebia, né? Porque era uma vida, obviamente, que ele não queria viver. Ele falava até, acho que eu vou botar aqui uma passagem. Ele gosta da vida, ele quer viver, mas ele quer uma outra vida. Ele não queria aquela que ele estava, né? Roberto, só nesse futuro. Isso é aproximadamente década de 10, eu não sei se foi. Isso. Tá, obrigado. Todas essas passagens são antes da primeira internação, tá? Tá. Aí ele fala o seguinte: há dias que essa vontade me acompanha, que ela me vê dormir e me saúda ao acordar. Estou com 27 anos, tendo feito uma porção de bobagens, sem saber positivamente de nada, ignorando se eu tenho qualidades naturais, escrevendo em explosões, sem dinheiro, sem família, carregado de dificuldades e responsabilidades, né? E aí aqui é uma coisa bem simbólica, porque não era que ele não tinha família, ele tinha o pai, tinha os irmãos, mas ele se via só, né? Fisicamente eles estavam lá, mas era ele que precisava fazer tudo, né? E isso foi antes também da publicação do Isaías Caminha. Então era um homem que estava tentando produzir e colocar as coisas no mundo e que ainda não tinha acontecido nada para ele. E devia ter também, Roberto, uma dificuldade de comunicação com essa família, né? De, assim, por questões intelectuais mesmo, né? Ele devia ser bem mais desenvolvido. Com relação aos irmãos, a gente não tem muita documentação com relação à escolaridade deles, né? Mas, de fato, tem um registro no Diário Íntimo, se não me engano, em que ele fala, né, que ele não tinha com quem conversar. Então, isso é muito normal, né? Porque se ele lia bastante e se ele tinha ele tinha ânsia de falar, de conversar, e aí ele não tinha como, porque o pai delirava, né? E os irmãos, pelo menos pelo que eu li dele, não eram pessoas com quem ele trocava. Eu acho também com a família própria, assim, com ele, né? Eu estava com 27 Uhum. nessa época, né? Eu já era casada. Isso. E aí, se lembrar daquela primeira passagem, né? Poxa, eu tô com 26 anos, eu não tenho ainda amor, eu não conheci ainda isso, né? Era tudo junto, né? Mas de tudo isso, o que mais me amola é sentir que eu não sou inteligente. Mulato, desorganizado, incompreensível e incompreendido era a única coisa que me encheria de satisfação, ser inteligente, muito e muito. Eu fico pensando, o que seria para ele ser inteligente? Que ele era um homem extremamente lúcido, inteligente, escrevia muito bem. Acredito que para ele ser inteligente era ser reconhecido pelas outras pessoas, né? Ele precisava, apesar dele negar a todo momento, né, a questão de títulos na obra, de ser doutor, acredito que essa questão do diploma deveria fazer uma certa falta para ele, porque ele não era reconhecido. A questão de ser visto como um grande escritor também, de ter entrado na ABL, acredito que isso que ele tentou tanto e não conseguiu, influenciou também de alguma maneira, né, esse pensamento dele de achar que ele não era inteligente. Vai me faltando energia. Aqui ele já tinha bebido e bebia muito. Já não consigo ler um livro inteiro. Já tenho náuseas de tudo. Já escrevo com esforço. Só o álcool me dá prazer e me tenta. Oh, meu Deus, aonde irei parar? Ele já estava consciente, né, de que ele tinha um problema, né, e que ele não conseguia controlar isso. A gente vai ver em outras passagens aqui. Essa daí já é a próxima e a primeira
internação dele. O que me aborrece mais na vida é essa secretaria. Então, ele odiava precisar trabalhar naquele lugar. Não é pelos companheiros, não é pelos diretores, é pela sua ambiência militar, onde me sinto deslocado e em contradição com a minha consciência. Não posso suportá-la. É o meu pesadelo, é a minha angústia. Seria uma grande vida se eu tivesse feito grandes obras, mas nem isso fiz. Ele já tinha publicado, né? Mas ele ainda pensava que ele não tinha feito muita coisa. E essa passagem aí foi um pouco tempo depois da Primavera de Sangue, né? Ele ainda menciona o júri, ele precisou ali votar contra o Vanderlei, né? Ele se posicionou no júri e ele ficou todo o tempo com medo, né? Ele sabia que ele não ia ser promovido, mas ele precisava ficar no trabalho. Será que ele seria exonerado, né? Mandado embora? E aí algumas pessoas eu já ouvi falar: ah, mas por que que ele não saía do emprego público? Mas aí ele vai para onde? Ele vai viver do quê? Né? Ele precisava do emprego público que, bem ou mal, dava para ele uma certa estabilidade, né? Como dá até hoje. Então, ele precisava se segurar nisso aí, porque ele tinha uma família, ele tinha coisas para prover ali, né? O Policarpo veio depois disso? Veio antes, né? 1912. 1911, 1912, né? Foi publicado em folhetim, depois foi publicado no jornal. Isso aí é bem Policarpo. É, é. E é bem pouco antes da internação dele, né? Foi logo depois, o Primavera de Sangue. E aí, ó, esse daqui é o quadro do Lima Barreto pouco antes da primeira internação, né? Ele estava já apresentando alguns sintomas, a irmã e o irmão já estavam de olho no que poderia acontecer. Então, ele começou a ver monstros nas paredes, ele começou a quebrar móveis, ele alucinava, mas não era uma alucinação de loucura, entre aspas, tal qual o pai, o João Henriques. Era uma alucinação que decorria da bebida. Ele bebia e ele alucinava, né? A gente tem as fases da bebida, uma delas é o delírio tremens, né? Então, ele estava ali delirando. E o médico, que era o médico do pai, o Braulio Pinto, recomendou que ele fosse afastado de casa. Olha, vamos mudar de ares. De repente, o Lima indo para outro lugar, ele melhore, né? Ele vê outras coisas, ele se ambienta em um outro lugar. E ele acabou indo para a casa do tio, que ficava em Guaratiba, né? Pedra de Guaratiba, só que as alucinações foram junto com ele, né? Então, via-se que não ia ter jeito. Olha só o registro dele um mês antes de dar entrada no hospital. Noto que estou mudando de gênio. Hoje tive um pavor burro. Estarei indo para a loucura? O medo dele, a aflição dele era ser tido como louco e trilhar o mesmo caminho do pai. Ele pensava que teria ali algum traço genético que ele iria acabar ficando louco também em algum momento e que ele não poderia perder a sanidade. Pouco tempo depois, então, ele é internado e o registro depois, né, da internação é esse aqui. Estive no hospício de 18 de agosto de 1914 a 13 de outubro de 1914. Era uma passagem muito rápida, né? Vocês vão ver aqui o motivo, só que normalmente, quando era em decorrência de bebida, a alta era muito rápida, né? Porque eles não iam colocar um homem que estava extremamente lúcido, são, convivendo durante muitos meses com outras pessoas que realmente precisavam de cuidados. Não fazia o menor sentido. E aí eu coloquei ali o título, né, No Pandemônio. Por quê? Nessa primeira internação do Lima, se vocês olharem ali a foto dele, no uniforme está escrito Pandemônio. Pandemônio era uma das alas, né, em que ele ficou. E ele, em 1914, como eu falei, em agosto, deu a entrada aí pela primeira vez. O nome do hospital era Hospital Nacional de Alienados. Quem foi que levou ele? Foi o irmão, né? O irmão chamou a polícia, naquele momento era a polícia que se encarregava de levar as pessoas até o hospital, e ele chegou num camburão da polícia, da mesma forma que ele chegou na segunda internação. Só que todo o tratamento foi diferente. Isso porque, nesse momento aqui,
ele teve um chamado, né? A polícia foi acionada pelo irmão, ele estava em casa, então tudo foi feito de uma maneira mais tranquila, eu diria, né? E olha só como é que era o retrato do Lima Barreto em 1914, quando ele foi preencher a ficha, né? Lá cadastral para dar entrada no hospital. Ele estava arrumado, né? Ele estava com o cabelo todo arrumado, ele estava com o olhar obviamente mais triste, né? Estava magro. E aí vocês vão ver a mudança para a próxima internação. Você sabe se esse hospital de Helena era praia? Não. Onde ficava, você não sabe a localização? Você vai ver aqui, ficava na Urca. Ah, tá. Então, vamos ver a história um pouquinho desse hospital, para vocês entenderem o motivo pelo qual não era uma instituição muito adequada para receber o Lima Barreto, né? Ela foi criada em 1841, só que demorou muito para construir, era uma obra grandiosa. Só 10 anos depois, então, foi criada com o nome Hospício de Pedro II, porque na época a gente ainda tinha um imperador, né? Logo depois, a gente tem uma campanha do provedor da Santa Casa para instituir ali um lugar para alienados na corte. Era preciso separar os loucos dos outros doentes. Doentes, por exemplo, como o Lima Barreto, né? Ele era classificado como um doente porque a bebida era uma doença que poderia levar à morte. Então, tinha que separar, né? Quem eram os loucos que a gente tinha até no Código Civil, né? Loucos de todo gênero, né? E quem eram as pessoas que tinham ainda uma sanidade mental. Precisava ter um lugar só para eles. Só que nesse primeiro momento, a gente não tinha divisões, tá? Essas fotos estão bem desgastadas com o tempo, mas acho que dá para ver, né? As camas muito próximas umas das outras, né? Você não tinha ali um estabelecimento de, olha, quem é que está são, quem é que precisa de cuidados. Não, era todo mundo misturado. E aí você tinha pessoas embriagadas, ou seja, sob efeito do álcool, como Lima Barreto, que eram misturadas com pessoas que eram qualificadas como loucas, né? Com psicose tóxica. Então, como é que você vai fazer um tratamento adequado para uma pessoa que bebe demais e você vai colocá-la perto de uma pessoa que está ali em psicose? Não tem como, né? Porque e ele vai falar isso na segunda passagem dele, né, no hospital, que ele ficava com pessoas que eram extremamente perigosas. Ele convivia com todo mundo junto, né? Então você acabava associando o alcoolismo com estados de demência e moléstias mentais. Era tudo junto e misturado, né? Para aquele período, né? Um período de eugenia, de teorias raciais, todo mundo era degenerado. Se a pessoa era pobre, se a pessoa era negra, se a pessoa bebia, se a pessoa estava em vadiagem, todo mundo estava no mesmo balaio. Então todo mundo era colocado junto. E olha só como é que os códigos do Império tratavam, né? Os loucos e os embriagados foram considerados um perigo social. E você tem ali, olha, relatórios que foram produzidos de salubridade da Sociedade de Medicina do Rio, de 1839, que entendia a embriaguez como doença de caráter especial. Caráter especial, não sei o que que é, porque devia ser uma norma penal em branco, né? Você encaixa aí o que você quiser, tá tudo certo, porque a gente não tinha, né? Era uma forma de você tipificar, né, a embriaguez para você poder jogar essa pessoa naquele hospital que, na verdade, virava um depósito de pessoas, né? Internos anônimos, vagando maltrapilhos e unidos apenas por uma etiqueta comum, a loucura. Então, o Lima Barreto, ele estava num lugar que era estruturalmente, se você visse de fora, era muito bonita a arquitetura do lugar, e estava na Urca, né? Então ele abria, ele via coisas maravilhosas, só que ele não conseguia ver de uma forma alegre, óbvio, né? Então dá para entender por que que ele fala que ele olhava a Bahia cheio de tristeza. Tudo é triste. Porque ele olhava lá para fora uma vida que ele não vivia, né? Ele olhava lá para fora, ele precisava voltar para conviver com aquelas pessoas que eram classificadas como perigosas, né? E que de fato eram algumas, né?
e que ele precisava conviver tranquilamente ali. Incomodava muito a maneira pela qual as pessoas eram tratadas ali, né? No então hospício, né? Que aí depois foi hospital de alienados. Por quê? Elas eram maltratadas, não tinha comida, andavam sempre nuas, e isso incomodava muito o Lima Barreto. Ele falava nos diários dele, elas estão nuas, os banhos incomodavam ele, porque eram duchas de água fria, né? Então, é óbvio que para uma pessoa, para qualquer pessoa, já seria algo desumanizador, mas para ele que estava são e que precisava curar o vício da bebida apenas, ele via tudo aquilo e eu acredito que também era de alguma forma enlouquecedor, né? A gente tem relatos de algumas pessoas, de uma jornalista, se não me engano, se chama Nellie Bly, que escreveu um livro chamado 10 Dias em um Hospício, que ela foi internada no hospício e era para fazer uma matéria de jornal. E ela queria demonstrar as condições que haviam naquele hospício. Então, ela foi tida como louca, entrou nesse hospício e ela escreveu sobre ele porque ela conseguiu sair depois, né? Ela foi retirada, né? Chegaram lá para retirá-la, mas ela na primeira entrevista ela respondeu ali as perguntas do jeito que ela sabia que tinha que responder para ser taxada como louca, e aí ela produziu esse material. Vale a pena vocês lerem, que tem livro. É bem interessante. Esse daí é o registro do Lima Barreto, né? Na primeira passagem dele. Então você vê ali que era um homem de 33 anos e a cor que foi colocada nele era branca, né? Diagnóstico de alcoolismo, e qual era o tratamento? Purgativo e ópio. Naquela época era sangria, era banho, era ópio, era o mesmo tratamento para todas as pessoas quase, né? Você não tinha uma individualização também do tratamento. E aí por que que ele foi colocado como cor branca? Né? A gente tem algumas teorias, né, com relação a isso. A primeira é que ele foi levado pelo irmão, foi chamado pelo irmão, ele tinha uma casa, ele era servidor público, ele tinha um certo status na sociedade, né? Ele já escrevia, ele era escritor, as pessoas conheciam ele. Então, colocava-se ali branco como um marcador não racial, mas social, de classe, né? Ele era um homem respeitado naquela sociedade. Então, ele foi visto, foi lido como branco por quem preencheu a ficha. E isso vai mudar na segunda internação. E esse daqui são algumas das coisas que estavam presentes ali no relatório dele, né? Todos os aparelhos parecem normais, a única anomalia seria a presença de gonorreia. Então, aí vocês vão me perguntar, mas ele não tinha amores, ele não tinha romance, né? Ele não tinha uma mulher com quem ele queria casar, ou um homem, né? Porque a gente não sabe com relação a essa orientação sexual dele. Mas ele não tinha ninguém ali para chamar de, olha, meu amor, minha querida. Mas é certo que ele se encontrava casualmente com algumas mulheres, até porque nos relatos do diário tem a passagem, né, que ele fala sobre a Cecília, a prostituta e outras. Então, foi a única coisa que foi diagnosticada no Lima Barreto, que foi a gonorreia. Naquela época, as doenças venéreas eram passadas de uma maneira muito maior do que hoje, né? E aí, essa doença venérea, qual era o problema? Ela era um sintoma de ser a pessoa uma degenerada também, né? Algo que não tem nada a ver, né? Mas por quê? Ligava-se à moral, né? Ela é uma pessoa imoral, ela anda com todo mundo. Isso até para homens também, né? Homens e mulheres, não havia distinção com relação a isso. E aí aqui era o relato do Lima na entrevista, né? Quando ele foi fazer uma entrevista com o médico, o que que ele falou? Ele falou que ele estava sofrendo de insônia, com alucinações visuais, ele via os monstros e tal, e auditivas, tá? Então ele estava um pouco perturbado com relação a isso. E aí, olha só o relato do médico. É um indivíduo que tem algum conhecimento e inteligente para o meio em que vive, né? Aqui a gente já tem o estigma, né? O estigma ali da cor do Lima Barreto, apesar de não ter sido colocado pardo, né? Como vai colocar na segunda, mas aqui a gente já tem, né? Ele tem algum conhecimento, é como se fosse assim, ele é negro, mas ele é inteligente, né?
E aí a sessão do Lima era o Pandemônio, eu faço essa correlação aqui, que é bem interessante, com um poema, né, do John Milton, que se chama Paraíso Perdido, que é um pouquinho anterior, é de 1600, 1667. E aí ali você tem a denominação ali do inferno como balbúrdia e confusão. Então era nesse lugar, né, simbolicamente, que estava o Lima Barreto, ele estava num verdadeiro inferno, né? É, se vocês quiserem, como sugestão de leitura, tem aquele livro da Daniela Arbex, né, O Holocausto Brasileiro, que vai falar sobre o Colônia, né, um hospital que funcionou durante muito tempo em Barbacena, em Minas Gerais, que foi desativado relativamente há pouco tempo, e vocês vão ver quais eram as pessoas que eram colocadas lá. Na maioria eram pessoas negras, sem família, de origem humilde, nem todas eram diagnosticadas como loucas, mas elas conviviam todas juntas, né? E algumas acabavam ficando loucas também com a convivência com aquelas pessoas que eram totalmente desumanizadas, né? A gente vê uma mudança também de chave muito grande com o passar do tempo na psicologia e na psiquiatria, né? E pessoas muito importantes como Anísio Silveira fizeram essa mudança de chave fundamental, né? No tratamento à loucura, né? Quem seria o louco final, né? Aqui a gente tem a divisão, né? Os alienados, então, eles eram divididos não com relação ao estado mental, mas com relação à classe social. Isso era um absurdo. Então, quando você entrava ali, você entrava de duas formas. Ou você entrava como indigente, você não podia pagar pela sua estadia ali, ou você era o que chamava de pensionistas. E dentro desse pensionista, você ainda tinha uma divisão de castas. Você era de primeira classe ou de segunda classe. E aí, qual era a diferenciação? De todo tipo. Comportamento, moléstias, condição social, higiene. Como é que você vai analisar a higiene das pessoas nesse lugar, né? Porque isso era uma coisa que deveria ser provida pelo Estado, então, né? Pelo hospital ali no caso, né? Faltava médico, enfermeiro, faltava remédio. Era um lugar horrível, né? E o Lima Barreto, na segunda passagem, vai falar: olha, essa daqui é a última vez que eu vou dar entrada aqui, porque não vai ter a terceira. A terceira vai ser a morte. Qual era a associação que se fazia à loucura? A loucura, então, vai ser uma doença moral. Se era uma doença moral e não uma condição física, algo que limitava a pessoa no seu ir e vir, ela poderia perfeitamente trabalhar. Então, aquelas pessoas que, por vezes, realmente alucinavam, não estavam bem de saúde, elas eram submetidas a trabalhos internos. Então, elas precisavam costurar, lavar, engomar. Os homens cuidavam de jardins, eles cuidavam às vezes das refeições no refeitório. Os banhos eram receitados para os nervos, né? Isso daí era algo também bastante comum, né? Ah, ela está doente dos nervos. Receita banho que vai melhorar. E, sim, gelado, né? E a gente tinha uma superlotação, é claro, né? Se todas as pessoas indesejadas da cidade eram varridas para lá, colocadas embaixo do tapete, ia ter um momento em que aquele hospital não ia suportar, né? Ia ter um depósito de pessoas. Exatamente. Era uma prisão. E aí, com a República, esse nome do hospital foi alterado de Hospício Nacional de Alienados, em 1890, para Hospital Nacional de Alienados. A gente percebe já aí uma tentativa de mudança e de ressignificação, né? É muito diferente você chamar um lugar de hospício, lugar para maluco, para doido, e você chamar hospital, né? Em 1927 mudou de novo, mas olha o nome que colocam, né? Hospital Nacional de Psicopatas. Então a gente regride, né, nesse tratamento. E aí a gente tem uma figura muito importante que trabalhou lá e que fez diferença no tratamento do Lima Barreto na segunda internação, que foi o Juliano Moreira, né? O Lima Barreto ele vai fazer essa diferenciação de tratamento entre o Henrique Roxo, que trabalhou lá, e o Juliano Moreira. A gente vai ver como é que era. Em 44, então, esse prédio aí estava praticamente em ruínas
e aí os internos foram transferidos para a colônia de Jacarepaguá, né, que ficou ainda um tempo lá, né? As instalações foram doadas, então, para o UFRJ agora, né? Então, o prédio lá agora não é mais um hospital, já foi desativado, mas não tem tanto tempo assim, né? Em termos históricos, né? 44 foi logo ali, né? Vamos falar um pouquinho sobre os médicos. Esse daqui foi o Henrique Roxo. Inclusive tem um hospital, pelo menos tinha há pouco tempo em Niterói, né? O nome dele, né? Henrique Roxo. E aí, ele vivenciou um período muito importante do Brasil, né? Porque ele pegou ali o final da escravidão e pegou o início da República, né? Pegou a República Velha, pegou a República da Espada. E o que ele pensava? Ele era um médico e pensava: negros e pardos deveriam ser considerados como tipos que não evoluíram, retardatários entre nós. Se todos carregam uma tara hereditária, a estes é pesadíssima. Então, esses eram os pensamentos de um cara que estava ali para auxiliar na cura ou ao menos no tratamento daquelas pessoas, né? Mas a gente já percebe que não seria esse o cenário, né? Quanto ao aumento de internações, ele fazia correlação com a abolição e o crescimento das cidades. Então, havia denúncias, né? Olha, esse hospital está superlotado, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele fala, isso daí aconteceu com a abolição. Foi libertar essas pessoas, o que que acontece? É um bando de degenerado que vai ter que vir para cá. Eu não posso fazer nada. E o crescimento das cidades também, né? Além disso, só que é um contrato senso. Ah, sim. A loucura está aí. Pessoa jogada na miséria, É. vai ficar pensando como, né? E ao mesmo tempo também vai ser enquadrada como vagabunda, né? Vadia. Exatamente. Exatamente. De alguma forma, o controle daquele corpo vai ser exercido, né? Se não é através do sistema que era considerado legal, vai ser por outro sistema, pelo Código Penal, né, de 1890, vai pela vadiagem, né? E aí, ele acreditava também que pessoas negras tinham mais propensão à vadiagem, alcoolismo e distúrbios mentais, né? Não só ele pensava isso, né? Mas outros médicos da época, como a gente viu anteriormente. Partindo, sei lá, de Lombroso mesmo. Sim, sim. Que a obra de Lombroso, O Homem Delinquente, é de 1876. Né? Então, a gente tem as ideias do Lombroso, né? A gente tem do Francis Galton, né? Que começou ali os estudos em 1883. O Francis Galton, inclusive, ele era primo do Darwin. Então, ele pega a origem das espécies e ele começa a fazer uma teoria sensacional, para não dizer o contrário, né? E que era aplicada, né? E que era tida como verdade, uma pseudociência, né? E aí vamos ver a diferença, olha, do Henrique Roxo para o Juliano Moreira, no tratamento daquelas pessoas, né? Juliano Moreira também pegou esse período, né? Foi de 1873 a 1933. E ele se formou em medicina, ele era da Bahia, assim como Nina Rodrigues. Então, quando a gente vira e ouve algumas pessoas falando, ele era um homem do tempo dele, Nina Rodrigues. Ué, o Juliano Moreira era dessa época também, né? Porque tenta-se, de alguma forma, justificar, né? Os pensamentos que se tinha. Não tem como justificar se a gente tinha pessoas que viveram aquela época e que pensavam totalmente diferente, né? Então, ele conclui essa faculdade de medicina e ele se dedica a essas doenças, né? As doenças mentais e as doenças que eram consideradas dos nervos, né? E ele introduz a psiquiatria no Brasil. E olha só que interessante, ele já via a necessidade de você estabelecer os locais separados para as pessoas que eram alcoólatras, para epiléticos, para crianças e para tuberculosos, né? Porque era totalmente diferente você tratar essas pessoas aqui e você tratar pessoas que eram consideradas loucas, né, com alguma doença mental, que demandava muito mais um tratamento. Ele condenava, olha, a degeneração, a mestiçagem, ou seja, o que o Henrique Roxo pensava, a Nina Rodrigues pensava e um monte de gente, ele achava um total absurdo. E ele julgava que o combate ao alcoolismo, sífilis, verminose, péssimas condições sanitárias e educacionais era o que tinha que ocorrer. E não, obviamente, essa divisão de cores e castas. Então, era um cara extremamente
lúcido para aquele tempo, porque o que acontece? Você tinha as teorias que eram propagadas em todos os lugares, jornais, revistas, ciência, né, médicos falando isso. Então, se você vê uma pessoa médica que introduz a psiquiatria falando totalmente o contrário, ele teve, obviamente, também um quê de revolucionário para aquela época, né? Olha só, em 1917, a gente já está se encaminhando para a segunda internação dele, tá? Mas vejam, ele saiu 2 meses depois da primeira internação. Obviamente, ele não se curou, né? Ele ainda continuava a beber. 3 anos depois, ele falou o seguinte: já muito sabia que não podia beber cachaça. Ela me abala, combale, abate todo o organismo, desde os intestinos até a inervação. Já tenho sofrido muito com a teimosia de bebê-la. Preciso deixar inteiramente. No dia 30 de agosto de 1917, eu ia para a cidade quando me senti mal. Tinha levado todo mês a beber, sobretudo para ti. Bebedeira sobre bebedeira, declarada ou não, comendo pouco e dormindo sabe Deus como. Andei porco, imundo. Ele tinha consciência de que tinha esse problema, de que tinha essa questão que precisava tratar, mas ele não conseguia se desvencilhar disso, né? Então, essa é uma das passagens, dentre outras, que eu acho extremamente tristes, porque você vê realmente que ele queria uma mudança, mas ele não conseguia. E ele não tinha como ter apoio também da família naquele momento, era só ele, né? Então ele vivia realmente para beber, né? Por vezes gastava muito do ordenado, né? Na bebida, na aparatia, né? Essa teimosia que ele falava de beber. E vejam só como é que ele começava a se descuidar também da aparência dele, né? E essa daí é uma notícia boa no diário dele, né? Ele comemora. Fui aposentado pelo decreto em 1918, né? E aí ele fala quem foi, né? Foi o vice em exercício, foi o Delfim Moreira e o ministro da Guerra. Então, era uma coisa que ele queria tanto que ele coloca, que ele registra isso no diário dele, né? A data, o decreto, enfim. E que foi um pouquinho depois do Natal, né? Deve ter sido um presente para ele, né? Começar o ano de 1919 sem precisar ir para lá. Ah, no entanto, que 1919 foi um ano um pouco difícil para o Lima, né? Aí a gente já vai para 1920, porque tem um registro com relação à segunda internação dele. Esse é o primeiro registro que ele coloca sobre essa internação. A segunda vez que eu estive no hospício, de 25 de dezembro de 1919 até 2 de fevereiro de 1920. Trataram-me bem, mas os malucos, meus companheiros, eram perigosos. Então, mais uma vez, ele vai para o hospital e ele fica pouco tempo, né? Ele não consegue ficar mais tempo nesse momento aí. Ele pede para ter alta antes até do momento que deveria ter, né? E foi justamente na época do Natal. Olha só o registro que ele faz, e esse registro já é dentro do hospício, né? Lá ele tinha acesso a papel e caneta, Juliano Moreira, inclusive, deu para ele, porque acreditava que era importante que ele escrevesse. Então, percebam a diferença também de tratamento entre Henrique Roxo e o Juliano Moreira. No período ali anterior, a gente não tem registros do Lima Barreto, né, dentro do hospital. Já nessa segunda internação, a gente vários registros. E aí ele fala, olha como é que ele é, narra o episódio, a entrada, que era ficar aí. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele desde o dia 25 do mês passado, 25 de dezembro. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro.
Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez. Senão, saio dele para o São João Batista, que era o cemitério, né, aqui em Botafogo. Estou incomodando muitos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Então ele tinha noção, né, de que ele já estava se tornando, obviamente, um problema, uma preocupação para a irmã e para o irmão, né? Porque para o pai, coitado, o pai ele não estava bem, né? Já aqui, então, em 1920, ele já nem sabia o que se passava muito bem por ali. E aí você vê a desumanização, né, da pessoa quando ela entra nessa instituição, né? Ela ganha um uniforme, ela vira um número, tira os sapatos, ou seja, uma humilhação total, né? É, a gente tem, inclusive falando sobre a Lília, né, que ela lançou esse livro do Imagens da Branquitude, se a gente fizer uma associação paralela, qual era o elemento que era importante no Brasil escravista para determinar a diferença entre uma pessoa liberta e uma escravizada? Eram sapatos, né? E aqui você tira exatamente isso. Você imagina você ficar transitando no lugar sem o seu sapato, né? No chão frio, né? De uma instituição. E ele vai falar pouco tempo depois com relação aos banhos. Aqui, ó. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro, errando pelos subúrbios em pleno delírio. Então, como é que ele foi encontrado e levado para lá? Na noite de Natal, ele estava perambulando pela cidade, pelo subúrbio do Rio de Janeiro, não falando coisa com coisa. Dessa vez aqui, não foi o irmão que chamou, foi a polícia que passou e recolheu ele. E ele estava realmente num estado deplorável quando deu entrada. E se ele estava com insônia, passou a noite em claro, obviamente em qualquer lugar ele teria um sono muito melhor, né? Então é por isso que ele faz essa correlação. Ele dormiu muito bem, né? E aí ele começa a falar do banho. Eu me lembrei do banho de vapor do Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Vejam, um cara extremamente inteligente, o quanto que ele lia, né? E fazia associações. Quando baldeei, chorei, mas me lembrei de Cervantes e do próprio Dostoiévski, né? E ele vai falar sobre as prisões, né? Que os dois escritores tiveram, né? Ele fala, a minha realmente deve ter sido bem menos pior do que a deles. Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há 4 anos nos conhecemos e é bem curioso esse Roxo. Ele parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que eu não simpatizo com ele. Acho muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério que há na especialidade que professa? Ou seja, ele via um cara totalmente apático realmente com relação ao que acontecia, né? Ele estava ali para cumprir as funções dele, ele não estava interessado em curar, em tratar ninguém. E aí ele vira e fala: os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. Então, ele já analisava também ali internamente o que acontecia e como é que funcionava aquele sistema. Olha só como ele fala do Juliano Moreira. Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do doutor Juliano Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente. Não me admoestou, fez-me sentar ao seu lado e perguntou-me aonde eu queria ficar, ou seja, em qual setor que você prefere ficar aqui, né, Lima, para o seu tratamento. Olhava no olho do Lima Barreto, do paciente, conversava com ele. E essa daqui já é uma outra foto dele totalmente diferente, né? Da primeira internação. A gente vê um período muito curto, né? De 4 anos. Ele aqui, ele ainda era muito novo, ele tinha 38 anos, né? E aí ele fala: eu queria um grande choque moral, pois físico já os tenho sofrido. Semi-morais, como toda espécie de humilhações também. Foi o choque moral da loucura progressiva do meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o ideal que eu tinha na vida que me levou a ela. Só um outro bem forte, mas agradável, que abrisse outras perspectivas de vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida, que além de me fazer porco, me faz burro. Não quero morrer, não. Quero outra vida. E aí, olha só como é que ele se via,
né, com relação a esse aumento da bebida, né? A gente fica até arrepiado porque a gente percebe que é um homem que está tentando lutar, ele está tentando sair desse lugar e ele não está conseguindo. Não me preocupava com o meu corpo, deixava crescer o cabelo, a barba, não me banhava miúdo. Todo o dinheiro que apanhava, bebia. Delirava de desespero e desesperança. Eu não obteria nada. Outras muitas me aconteceram, mas são banais a todos os bebedores. Aí ele vai citar episódios e fala: isso daqui é normal para quem bebe demais, né? E olha só as situações em que ele se viu. Dormi em capinzais, fiquei sem chapéu, roubaram-me mais de uma vez quantias vultosas. Faltava repartição semanas e meses. Se não ia ao centro da cidade, bebia pelos arredores de minha casa desbragadamente. Embriagava-me antes do almoço, depois do almoço, até o jantar, depois, desde a hora de dormir. Então, era um ciclo que ele não conseguia se libertar, de jeito algum. E esses episódios aqui são episódios que são tristíssimos e que pessoas que convivem com quem bebe sabem que isso acontece, né? A pessoa, por vezes, ela consegue dar mais um passo e ela tem uma recaída, ela volta, e a gente precisa ter paciência porque é um dia de cada vez. Só que no caso do Lima, ele não tinha ninguém para fazer esse trabalho com ele, né? De ajudar mesmo a vislumbrar uma outra saída, porque era o que ele queria, né? E aí, essa segunda internação dele, né, na ficha, já tem uma mudança da cor, né? A mudança também de um status social, né? Ele foi lido como pardo, né? Num período também curto em que ele ficou. E aí, por que que ele ficou pouco tempo? Ele estava já pedindo para sair, né? Ele falava para o médico: olha, me dá alta, né? 2 meses aí já se passaram, já tá nem 2 meses, né? Já se passaram, já estou bem, me dê alta. Só que aconteceu nesse mesmo período um motim no hospício. E aí ele foi o estopim para que o Lima conseguisse também sair de lá, né? Porque realmente devia estar superlotado aquele lugar, as pessoas já estavam se amotinando. Isso é uma coisa que infelizmente é corriqueira, né? Às vezes as pessoas que estão delirando se amotinam mesmo e tentam ou atentar contra a própria vida ou contra de terceiros, e aí ele acabou saindo. E aí ele recebe um repórter e faz uma entrevista com ele nessa folha. O título da matéria foi Lima no Hospício, uma interessante palestra com o respeitável romancista. Então, apesar da gente ter uma manchete que é um pouco sensacionalista, né, Lima no Hospício, a gente tem um subtítulo, né? Que coloca o Lima como um respeitável romancista, como um homem que precisa ser lido. E essa entrevista é bem interessante, tem no livro, na biografia da Lilia Schwartz, porque tenta, de uma certa forma, humanizar aquele autor, e o Lima tenta, de alguma forma, brincar com o fato de que ele estava no hospício, que ele estava fazendo, na verdade, um estudo de campo, estava vendo ali material para o livro dele que ia ser lançado, que era O Cemitério dos Vivos, e aí a repórter pergunta: mas e como é que era no hospício? Ele fala: fique tranquila que você vai ler tudo no meu livro, no Cemitério dos Vivos, inclusive fiquem acompanhando que vai ter daqui a pouco. E aí ele falava, né, a loucura, a degradação humana, o horror desse espetáculo. Então, foi um autor que a gente pôde perceber desde a aula 1 que ele era extremamente rico, rico porque ele refletia muito, ele estava fazendo críticas muito pertinentes com relação à sociedade em que ele vivia, mas de alguma forma ele foi engolido, né, por aquele monstro, né, do Estado, que naquela época era um Estado, se hoje é, né, extremamente racista, extremamente patriarcal, e que devastava as pessoas que eram então classificadas como degeneradas, como indesejadas, né? O importante era que essas pessoas, como Lima Barreto, que colocavam o pé na porta, que denunciavam tudo e que faziam uma literatura realmente consciente, fossem expurgadas. Não era desejável que ele ficasse entre nós, né? E aí, esse Cemitério dos Vivos, que é um romance inacabado dele, a gente tem ele ditado, né?
vocês vão ver que ele foi editado tal qual ele deixou. Ele ia fazer um romance baseado nessas internações. E aí, se você fizer a comparação, muitas das passagens do Cemitério dos Vivos que ele escreveu são similares ao que ele viveu. Então, acho que ele se colocou também, de alguma forma, como personagem do Cemitério dos Vivos, né? Não chega a ser uma autobiografia, porque ele também não chama disso, mas tem elementos ali das vivências, das passagens do Lima Barreto. Oi? E aí, como é que termina Lima Barreto, né? Lima Barreto falece em 1922, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, no bairro de Todos os Santos. Ele falece 48 horas antes do pai. E é muito curioso porque o pai, ele tem um episódio ali de sanidade mesmo, perguntando: cadê Lima? Ele está bem? Ou seja, parece que é até uma conexão, né, entre os dois muito forte. Ele morreu de infarto fulminante, ele acabou sendo enterrado no São João Batista, no bairro de Botafogo, que ele odiava, né? E aí ele falava, ó, sou contra a Zona Sul, não vou só para o São João Batista. Vocês vejam que ele, mesmo com todas as amarguras da vida, mesmo com tudo que ele sofria, ele era um cara que ele devia ser bastante agradável, engraçado, irônico, né? Tinha as suas contradições, tinha as suas questões, mas era um cara que estava tentando, não como Machado de Assis, ele estava tentando sobreviver ao tempo dele, né? Então, foi um homem que precisava realmente ter tido um reconhecimento maior. Eu fico muito feliz que agora a gente está dando uma projeção muito maior para o Lima, homenageado pela Flip em 2017, né? Que tem aí dois biógrafos incríveis que vasculharam toda a vida dele, que a gente pode saber um pouquinho mais sobre ele, né? E é isso, gente. Eu concluo essa nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado. Foram 5 aulas muito lindas do Lima Barreto. Eu sou suspeita para falar, porque ele sempre me deixa muito emocionada, né? As vivências dele. E não tem como ele não pegar o nosso coração. Se vocês puderem, além dos romances dele, leiam os contos. Tem um livro que é só sobre contos dele reunidos, que foi organizado pela Lilia Schwartz. E tem dois que são interessantíssimos, A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês, que já foram até adaptados. Esses dois são muito bons, não é? São ótimos. Nova Califórnia foi uma novela da Globo. Foi. E O Homem que Sabia Javanês teve não foi uma série, chegou a ser série ou foi um episódio só? Agora eu não me lembro. Mas foi muito bom, né? Eu adorei. E já tem tempo, né? Podiam reprisar, né? Ou então botar disponível no streaming, que é sensacional. E assistam também no YouTube o que eu indiquei, a peça, né? Tragam Minha Cabeça, do Lima Barreto, que é sensacional, do Wilton Cobra. Vale muito a pena. Eu espero que a gente se encontre numa próxima oficina aqui na Emerge. Eu agradeço muito a presença de vocês, porque a presença de vocês faz a gente ter mais oficinas. E se vocês tiverem agora qualquer pergunta para a gente trocar aqui, que hoje é o nosso último dia, né? Vamos lá? Eu tenho uma curiosidade, assim, a conexão que eu fiz, pode até não ter sentido, mas me parece muito, as coisas muito ligadas. Esse Hospital Nacional dos Alienados, né? O conto do Machado bem depois, né? Mas o alienista, né? A Casa Verde, né? Uhum. Acho que esse nome, acho que há uma certa crítica dele ali, né? No Alienista ele vai criticar justamente essa ideia de que quem são os loucos e que é a loucura, né? Porque se todas as pessoas são loucas, menos o alienista que coloca eles ali, alguma coisa está errada. Eu acho que o louco, então, é quem está colocando todo mundo ali dentro. Né? Uhum. Simão Bacamarte, né? Todo mundo e eu vou pra lá. Exatamente. Exatamente. Não, alienista é engraçado. Uhum. Exatamente. Exatamente. Tem uma peça de uma companhia, que é a Companhia Ensaio Aberto, que vocês conhecem, uma companhia que já tem mais de 30 anos, né? E eles têm duas peças, deles sobre o Barreto, sobre
Hum, Essa peça, como eles são de repertório, volta e meia eles montam bases musicais, né, dessa peça. As duas peças são baseadas no Cemitério dos Vivos. Uma, inclusive, Cemitério dos Vivos, que é a primeira vez que foi apresentada lá na pré-vermelha, tem até aquela cena que o sobe pegado, eles fizeram a cena interessante também. E eles têm um recorte dessa peça, que é a estação terminal, que é muito, praticamente um monólogo, e é justamente a atriz, né, que é a diretora da companhia, fazendo dentro, ela faz um jogo, todo o ambiente lá do armazém é muito grande, né, os quartos, e ela contracena com uma velatura, que é um praticado, que é muito legal, e ela entra, e alguns espectadores entram também, e é quando ele vai falando ali naquela parte, ele fala do inverno, e é muito bonito, assim, muito bonito. Então, vocês também fiquem de olho nessa companhia, está aberto, eu acho muito interessante. Ele volta mesmo. Ai, que ótimo, eu vou ficar de olho. Companhia Ensaio Aberto, para quem está aí no Ensaio aberto. Ensaio Aberto, com duas peças, né, do Lima, baseadas no Cemitério dos Vivos. Ótimo. Mais alguma coisa, gente? Fala, Alex. Então, estou aguardando esse tempo chegar essa aula como spoiler da primeira, da aula da saúde mental, que vai ser a quinta última. É o seguinte, a gente recolheu aqui bastante coisa, mas eu não quero ser leviano, porque o Lima Barreto não era meu paciente. Porém, vendo essas passagens, fazendo essa introdução da saúde mental, em nenhum momento, pelo menos no material, em fatos históricos, foi se levantada ao menos a hipótese de um sujeito de psicopatologia melancólica, melancolia. E do outro lado do oceano, existia um contemporâneo, Freud, o hashtag Freud presente, que lançava o texto, que é podemos dizer, um material muito rico até o momento presente, de melancolia. Então, todo esse sintoma, essas manifestações do Lima, novamente, uma expressão, uma projeção dele de salvar de si mesmo. Porque era um sujeito que, desde o princípio, não somente dado o falecimento da mãe, mas ele sempre se autodepreciou. Então, essas tantas internações, os métodos, o manejo que ocorriam na época, seriam, obviamente, suficientes, como se fossem também na data de hoje. E aí entra esse manejo mais humanizado do Juliano Moreira, né, que tentou se aproximar um pouco, mas parece que nenhum desses comprou genital. Mas eles se corresponderam ou eles dialogaram com o médico neurologista Freud. Então, lamentável, nós vemos um talento, como tantos outros presentes nessa nossa atualidade, que sobrevivem, usam, digamos que, dessa roupagem da arte para poder lidar com o seu sistema melancólico. Grandes artistas, grandes intelectuais, mas que o tempo todo, dia a dia, precisam se salvar de si mesmo. Exatamente. Sem chegar nessa análise, né, não é uma coisa interessante. Mas uma coisa que me chama muita atenção no Barreto é essa percepção que ele tem dele mesmo como uma pessoa delicada, delicadezas. Então, ele é um cara assim, visivelmente deslocado daquele mundo. E talvez até mesmo deslocado no mundo de hoje. Ele é um cara de muito assim, uma sensibilidade que está para além daquela realidade do mundo, né? E perceber essa delicadeza dele. Sim. É porque, aproveitando essa sua fala, é porque tem escutando a gente que alguns vão concordar e outros vão discordar comigo pelo seguinte. A melancolia é característica também do indivíduo ele se reconhecer. Então, ele sabia que ele padecia desse maltrato atual, porém, ele era incapaz de se simbolizar para poder sair dessa. Em algum momento aqui do dia, alguém manifesta essa questão da simbolização. Ele tentava a partir da letra, a partir da escrita, porém,
ele não iria conseguir, mas havia essa tentativa. Ele reconhecia essa necessidade. E aí, o que difere desse hospital, o que parece que todo é o hospital de psicopatas da, da loucura, é que até hoje, alguns dos colegas vão absorver e vão enquadrar a melancolia dentro do campo da loucura, das psicoses, e outros deixar como algo limítrofe, como algo isolado, que requer muito manejo. E aí cada um dos colegas faz da sua clínica algo, algo particular. Mas eu reconhecendo ainda não, que ele é um artista. Para ser artista, Pena que a gente não tem tanto, né, material sobre os diagnósticos dele, né? A gente tem realmente esse quadro que foi apresentado no começo, mas que não se debruça muito sobre o mental dele, né? Fica muito preocupado com a questão física, né? Como ele estava, se tinha algum problema em algum órgão, em algum aparelho, né? E não com relação ao que ele estava sofrendo, né? Vivenciando, né? Isso seria importante. E... Seria ótimo, né? E aí, com relação ao que a Adriana, né, falou, eu me lembrei de ontem, teve um lançamento de livro infantil da Olga de Dios, né? Que é uma escritora sensacional. E ela lançou um dos livros, é O Monstro Rosa, né? E aí você vê muito Lima Barreto, né, como o Monstro Rosa, que é aquele que vê tudo branco, tudo da mesma cor e não se encaixa ali, né, de nenhum momento. E aí ele sai, ele vai então procurar se encaixar em um outro lugar. E ela falou até ontem, né, todo mundo em algum momento se vê como Monstro Rosa, né, e a gente precisa se encaixar, né, se reconhecer em algum lugar. Só que algumas pessoas ainda não conseguem, né, porque tem diversas limitações que são impostas, né? Diversos empecilhos que vão acontecendo, né? Alguém tem alguma pergunta do online? Roberto, qual é o nome do protagonista desse filme? Ai, agora não vou me lembrar. Não sei. Posso ver aqui, mas... Última aula, gente. Fale isso agora, fale isso Última aula dessa oficina, né? Vamos fazer mais, vamos ver se a gente faz mais uma esse ano. Vicente? Vicente. Tem um sobrenome também. Vicente. O primeiro tinha um nome com M. Não tô conseguindo. Mascarenhas. Vicente Mascarenhas. Então é isso, gente. Pode encerrar então aí, Mari. Ele morreu 2 dias.